Oi pessoal, meu nome é Denis, sou psicólogo do CAPS 1, sou psicólogo particular também, mas vou me dispor a falar de um tema muito importante, né, que é o suicídio. O suicídio nos tempos atuais, né, chamado de contemporaneidade, época pós-moderna, como a gente chamar, mas como que se dá, ou que fatores, ou alguns fatores que estão presentes no suicídio nos tempos atuais. Então, bom, em primeiro lugar, quando passamos a existir, né, o que eu quero dizer com existir? Quero dizer, quando nós somos lançados num mundo já dado, com valores, costumes, normas, numa época histórica específica, né? O que é uma época histórica? Um lugar específico que evidencia, se preocupa e cuida de algumas coisas e negligencia, esquece ou mesmo invisibiliza outras tantas coisas. Né? Não podemos nunca desconciliar quem nós somos e as conjunturas que nos facilitam ou nos impedem de ser quem nós, seja lá o que for que nós sejamos. Né? O fato é que nós somos no mundo. Né? E no mundo aqui não é que eu estou dizendo, né? Aqui eu não estou dizendo mundo, planeta Terra. Mundo são consensos. Né? Consensos entre a maioria das pessoas em um dado lugar que inclui alguns e exclui do pertencimento outros tantos. Mas é muito importante a gente pertencer. Há naquilo que se chama, que se convencionou chamar de eu, de ego, de personalidade, seja lá o que a gente chamar, muito do olhar e da veracização. O que é veracização? O carimbo que outorga eu ser ou não ser alguma coisa, eu ser ou não ser considerado alguém para estar falando, por exemplo, sobre suicídio agora. Né? Então, da veracização, a gente precisa da veracização do outro, que traz consigo, né, um sentir-se visto, legitimado, legitimada, né, do modo como a gente é. Vejam bem, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu sou psicólogo clínico e eu afirmo isso porque me acostumei ao longo de um tempo a ter experiência de ter pessoas me procurando para desenvolver meu trabalho psicoterápico, meu trabalho clínico, seja no setting convencional ou fora do setting convencional. Se eu apenas tivesse concluído minha graduação, por exemplo, e nunca tivesse atendido absolutamente ninguém, nem tampouco exercido a clínica nas suas várias possibilidades, eu seria só um psicólogo no papel. Mas não seria um psicólogo exercendo um lugar, exercendo um papel. Né? O que eu quero dizer com isso? Que a procura do outro, né? Inclusive para estar aqui falando agora, nesse momento com vocês sobre suicídio, isso me faz ser psicólogo ainda. Né? Ainda porque eu posso mudar de ideia e vender coco na praia. Mas se nascemos num mundo já dado, né, e convivemos com o outro, quer queiramos ou não, vamos pensar um pouco nas particularidades primeiro dessa época histórica que a gente vive e depois do modo como convivemos com o outro na atualidade. A primeira característica disso que eu estou chamando de tempos pós-modernos, o tempo em que vivemos, que eu quero ressaltar aqui, é da obsolescência. A raiz etimológica de obsolescência quer dizer ob, oposto, e solescere, o que está em uso. Em outras palavras, tudo já nasce defasado, em desuso, sem utilidade atual. Somos todos impelidos a estarmos constantemente nos atualizando, nos reciclando. O problema disso é que nada chega a se fixar de modo que possamos disso retirar um gosto ou um aprendizado e já é automaticamente substituído por outra coisa. Seja outra coisa, outra pessoa para se envolver, outro curso fundamental para continuar no emprego atual, ou outra técnica mística que leva a um contato especial com algo sagrado, ou entrar no emprego dos sonhos e ao final nada fica, nada fixa. Nada vincula a nada, num mundo que não deixa espaço para nada. Né? O que eu quero dizer não deixa espaço para nada? É uma atividade junta com outra, com outra, com outra, com outra, com outra, que no final a gente não tem tempo para nada e nem para ficar com o nada. Né? Espaço para o nada que me refiro é ter nada a fazer. Não é não ter nada a fazer, é ter o nada a poder abraçar e não saber como um inimigo. Nada a pensar, nada a produzir e não se deprimir com isso, não se achar a pior pessoa do mundo por isso. Nós não somos máquinas.
A gente pode se tornar máquina, sim, mas nós não somos máquina. Na nossa época, existe como que uma régua que mede quem é normal ou anormal. E essa régua a gente pode chamar aqui de produtividade. E aqui eu não estou dizendo que é só o outro quem mede o quanto eu sou produtivo, bem-sucedido ou fracassado. Cada um de nós, em nossa relação que estabelecemos com nós mesmos, existe essa régua medidora e cobradora de produção. É ela que nos dá o horizonte. É ela que nos dá o horizonte no qual, a partir dele, nós vamos pensar, sentir, valorar as coisas de outra maneira, ressignificar a vida. Outra característica da nossa época é a velocidade com que as novidades e que as solicitações do mundo ou do futuro vêm sobre nós. E nos sufoca a partir do momento presente. Como eu estava dizendo agora há pouco, deixa sem tempo a partir de agora. Em geral, temos muito mais janelas em abertos à vinda do futuro, pessoal, quanto possibilidade a ser trilhada, né? Muito mais as janelas abertas ao futuro do que tempo, né, para dar conta dessas janelas abertas ao futuro. E não raro a gente se culpa por não dar conta de tudo, né? Então, vivemos, o que eu quero dizer com esse tempo mais lento com que vivemos? Vivemos correndo atrás de um futuro. E justamente por viver correndo atrás de um futuro, que a cada vez esse futuro se desdobra em mais e mais solicitações, empobrecendo a vinculação com a vida que está aí, no presente, no que está acontecendo agora. Pois está sempre correndo atrás de um futuro e empobrecendo o vínculo com o passado. Isso são características da nossa época. O que eu quero dizer nossa época? Os últimos 300 anos. Nem sempre foi assim do jeito que é hoje. Noto, né, falando um pouquinho da minha prática clínica, eu noto na minha prática clínica como as pessoas têm lembranças fragmentárias sobre o passado e não uma relação de enraizamento com o que permitiu que ela fosse o que é. Dessa forma, há pensadores contemporâneos que não consideram a ansiedade enquanto uma psicopatologia individual. Antes disso, um fenômeno epocal. Uma consequência dessa época onde vivemos, onde a gente empobrece a relação com a que a gente tem com as pessoas, porque é um mundo rápido e é uma exigência muito grande de produtividade, né? Todos, então, somos amplamente convidados a vivenciarmos ansiedades. Não estou dizendo de transtorno de ansiedade, de DSM, estou dizendo que vivemos num tempo onde todos nós, em algum grau, temos e sabemos o que é ser ansioso, ansiosa. Nem sempre foi assim, pessoal. Isso é importante deixar dito, né? É uma característica de nossa época. Muitas vezes o futuro não se abre enquanto esperança e confiança, né? Inicia uma busca em ter controle sobre tudo. Quando a gente não tem esperança, o que sobra é ter controle sobre tudo. Controle para que o pior possível não aconteça. Mas há controles possíveis e há controles que são impossíveis. Uma pessoa em desespero busca os controles que são impossíveis de controlar. Pois estamos aculturados dentro dessa forma, né? Porque é algo que formata, né? Dessa forma de pensamento, né? Que entende que gente é coisa que se conserta, mas gente não se conserta, o que se conserta é máquina, gente se transforma. Mas vivemos em tempos onde o egocentrismo predomina, que é outra característica do nosso tempo, peculiar, porque não que não existisse em algum grau em outros tempos, mas no grau que existe hoje, no nível que existe hoje, podemos dizer que é uma outra característica da nossa época. O egocentrismo predomina. Cada um se preocupa com a própria vida, se preocupa primariamente com as próprias questões e ninguém vê nisso um chamamento de comprometimento com o outro. Ninguém vê nisso problema. A vida é assim. Não, a vida vem sendo assim nos últimos séculos. Há uma construção social e histórica em torno disso. Segundo o pai da sociologia, Emile Durkheim, que tem o seu principal livro chamado O Suicídio, né, escreveu no início do século passado,
A principal causa do suicídio no Ocidente é o que ele chamou de suicídio egoísta, ou seja, a pessoa comete autoextermínio motivada por não conformações de aspectos de si com padrões de normalidade impostos. Né? Portanto, se tudo é obsoleto, se algumas pessoas tratam outras pessoas como se não fossem pessoas e sim coisas, lembramos então que as coisas são feitas para uma utilidade definida. Quando as pessoas são tratadas como coisas, servem ou não servem a propósitos, e estes são egocentrados, pautados nos interesses de quem coisifica. Sabe aquela coisa? Essa pessoa não me acrescenta em nada, já essa pessoa me acrescenta. Espera, a gente não está falando de ações, pessoal. Ações a gente tem esse raciocínio. Essa ação não me acrescenta em nada, essa ação talvez me acrescente. Mas a gente lida com pessoas como se fosse coisa, e é isso que eu estou chamando de coisificação nas relações. Né? Nunca permitir que alguém seja, em sua pluralidade, através do pertencimento, é uma forma simbólica de matar o ser, ou contribuir para que outro mesmo faça, para que a própria pessoa o faça, através do suicídio, por exemplo. Né? Algumas pessoas morrem quando morrem. Né? Algumas pessoas morrem e as pessoas choram, se compadecem. E outras pessoas são invisíveis, cifras, números frios somente. Né? Invisíveis. São pessoas sem lugar. Não são de nenhuma turma. Às vezes não tem local fixo para fazer morada. A maioria não lhe dirige nem um olhar. Né? Não se interessam pela sua existência. Ou ainda só o veem através de identidades que desumanizam. Por exemplo, antes de ser um esquizofrênico, depressivo, hiperativo, morador de rua, ou qualquer que seja o rótulo que a gente der a eles, né, rótulos desumanizam. Toda identidade é agressiva, é algo violento, né, porque impede de ser outras coisas. Se somos a possibilidade de nos tornar, qualquer identidade é uma forma, né, de violência. Né? Somos seres para a morte, é a única certeza que temos. E merecemos condições de vida digna antes do fim. Acredito que cabe a cada um de nós, até como uma forma de sair dessa ditadura egocêntrica do si mesmo, cuidarmos para que os invisíveis sejam vistos nas potencialidades que eles têm, e não só nas impotências. E acolhidos em suas impotências também. Tá? Revelados nas potencialidades e acolhidos nas impotências. Da mesma forma que as plantas, os animais, os rios, as montanhas sejam cuidados tanto quanto o indigente negligenciado, por exemplo, num frio, numa rua de uma cidade qualquer. Né? A pobreza está presente em todo lugar. Né? O desamparo está presente em todo lugar. Me refiro a uma posição menos suicida, né? Refletir sobre esses temas que tangenciam o nosso tempo atual nos faz poder pensar em uma posição menos suicida e ao mesmo tempo homicida do que esta que nós estamos tomando nesse exato momento ao permitir que por interesses humanos o planeta esteja em perigo de autoaniquilação. Sim, estamos nos suicidando enquanto humanidade. O planeta está em risco de autoaniquilação por comportamentos que temos de hipercontrole, né? De nos sentirmos donos e não habitantes do mundo que aí está. Né? Em outras palavras, precisamos transitar do egocentrismo para o ecocentrismo. Isso não é Denis que está falando, tem toda uma corrente da psicologia chamada descolonial que vai falar isso. A necessidade que temos atualmente de descolar dessa ideia de egocentrismo, ou seja, nós somos os senhores controladores universal do planeta e só podemos tirar dele proventos e nós somos, né, para uma posição de que nós somos a natureza. Nós, sem a natureza não somos, portanto somos a natureza. É isso que está chamando dessa transição do egocentrismo para um ecocentrismo. Né? Para que não nasçamos num mundo já suicidados. Né? Nem tampouco contribuir como substrato para o suicídio de alguém. Pessoal, auscultar o outro, não é escutar o outro, a ausculta tem a ver com o estetoscópio, chegar perto do outro e prestar atenção nos
pequenos sinais que às vezes advêm da pessoa, porque nem toda pessoa fala, estou querendo me matar. Né? Então, prestar atenção nos pequenos sinais é auscultar. Exige que se cheguemos perto para ouvir esses micro sinais de uma vida que precisa de cuidados. Conseguir dar espaço e tempo para que a dor do outro seja verbalizada, quando este consegue verbalizar e prestar atenção aos sinais de desesperança e desespero, mesmo dentro de um mutismo, como alguns quadros psiquiátricos apresentam, não é uma tarefa que cabe apenas aos especialistas. Auscultar os sinais do sofrimento, de desamparo e às vezes até de risco de autoaniquilação do outro, é uma tarefa de todos nós. Uma planta mostra para quem a ausculta sinais de que precisa de água, de luz, de nutrientes, pessoas também. Né? Então, chegar perto, escutar, prestar atenção não só no que é dito, mas no que você está percebendo, parar um tempo diante das coisas é algo muito importante para a gente pensar o suicídio, porque essas condições das pessoas serem apenas produzidas, essas condições de vida da atualidade que eu acabei de citar, levam muitas pessoas a se sentirem desamparadas, sem lugar, sem pertencimento, sem sentido para viver. Né? Então, pensar no nosso tempo para poder pensar no suicídio. Essa é a minha proposta. Obrigado pela atenção.